Fala aí, galerinha ligada na leitura de jogo. Vamos aqui para mais uma leitura da rodada. Eu tô aqui com meu amigo Caio Torres. Fala aí, galera. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já temos um novo líder. É isso aí, vamos começar aqui falando da vitória do Santos sobre o Internacional. Acho que você vai concordar comigo, Caio, que esse é o famoso efeito Abel Braga, né? Santos aí meteu 2-0 no Inter, que estava sem o Cudê, e chamou o Abelão, que já é um técnico conhecido da equipe gaúcha, e pelo jeito as coisas não estão andando muito bem não, né? Exatamente. Perder para o Sub-15 do Santos é normal, né? Como diria o nosso Abelão. O Santos, que teve um surto de Covid em seu elenco, né? Jogou com vários. Os gols foram marcados por Ivonei e Caio Jorge, né? Ambos que subiram da base recentemente. E aí o Santos conseguiu implementar 2-0 no Inter, que acabou perdendo a liderança. Pois é, como diz o próprio Abelão, foi lindo. E agora vamos falar da equipe antiga, que já foi treinada pelo Abelão, inclusive. O Vasco ganhou de 2-0 do Sport. O Vasco, que já vinha aí há 10 jogos seguidos tomando gols, né? Esse foi o primeiro jogo, assim, depois que o Sapinto assumiu o Vasco da Gama, que eles não tomaram gol. E o Campo voltou a marcar, né? Já fez 2 gols nesses jogos, os 2 gols da vitória. Ele que vinha assim, balançar as redes mais de 11 jogos, né? Conseguiu aí desencantar e dar a vitória para o Vascão, que já saiu da zona de rebaixamento. É o 16º colocado, assim, 2 pontinhos para entrar na zona, mas tá fora por enquanto. Pois é, se o Cano conseguir seguir marcando aí, realmente vai ficar fácil aí para o Vascão para eles saírem logo dessa situação meio complicada, né? A gente sabe que o Cano é matador, ficou o tempo sem marcar, mas se ele seguir com a sequência já era, ele vai continuar marcando até cansar. E agora vamos falar da vitória do Atlético Paranaense, que nesse ano não está muito bem das pernas, né? Ganhou do Lanterna do Brasileirão Goiás por 1-0. Exatamente. O Furacão está aí tentando reagir, né, com seu principal jogador nessa temporada, que é o Renato Kaiser, que inclusive é ele mesmo que marcou o gol da vitória. O Atlético Paranaense está aí na zona de rebaixamento mais ou menos desde o início da competição, agora está conseguindo sair, já está em 17º, atrás do Vasco, né, que foi o time que falamos acima. Mas é uma construção, né? O Atlético já vem de 2 vitórias seguidas, mais uma vitória aí consegue passar o Vasco na tabela e sair da zona de rebaixamento. É isso aí, né? Vamos ver se o Furacão vai conseguir reagir até o final e conseguir uma boa posição aí no campeonato, né? Vamos falar agora do bom elenco do Atlético Mineiro que conseguiu uma vitória sobre o Corinthians por 2-1. Exatamente, foi uma vitória de virada, né? O Corinthians chegou a abrir o placar com o Matheus Davó, né? O cria da base do Corinthians. Tivemos um lance bem polêmico com o VAR, onde o Jô agarrou o Vargas dentro da área, agarrou tipo, nitidamente o juiz no campo. Em primeira ocasião, não chegou a marcar o pênalti e o árbitro do VAR nem chamou o juiz para ir até a cabine e dar a olhada para ver se realmente foi pênalti ou não. Então ficou aí todo esse contestamento da torcida atleticana, da diretoria, que cobrou o porquê que o VAR não chamou o juiz de campo para ir olhar as imagens e, consequentemente, marcar o pênalti que realmente foi. E por ventura acabou não acontecendo essa revisão, mas mesmo assim o Galo teve força para virar, mesmo fora de casa, com gols de Guilherme Arana, a lei do ex aí se fazendo presente mais uma vez, e o Marrone decretou a vitória para o Galo, que assumiu a liderança agora, está na frente do Inter por 2 pontinhos. O Galo, que tem um jogo a menos, e que se vencer o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, consegue assumir 5 pontos de vantagem na liderança. Você tinha falado aí que o Vargas tinha sido agarrado, né? Ele que estreou e estreou muito bem, dando um passo de calcanhar aí pro gol, né? Muito bom jogador, inclusive, joga muito na seleção chilena. Vamos ver como é que ele vai desenrolar aí nessa outra passagem dele no Brasileirão, né? Exatamente, é um trio de ataque bem forte que o Atlético Mineiro está formando, né? Com Keno, com Vargas, com Marrone, tem tudo para se conseguir arrancar e manter os resultados, tudo para ser campeão. Exatamente. E vamos falar aqui do Grêmio, né? Grêmio do técnico Renato Gaúcho, que é muito marrento, mas também é muito bom. Conseguiu aí ganhar de 4-2 do Ceará. Exatamente, né? O Renato é impressionante. Se ele fala, o time dele faz, e aí começa a acontecer as coisas. O Grêmio já ele é o 7º colocado, um pontinho só na colinha do seu Fluminense. Na real, já passou o seu Fluminense, né? Que vem de tropeços. E dessa vez o Grêmio bateu por goleada, né? O Ceará com um golaço de falta do Jean-Pierre.
um gol de PP e 2 gols do incansável Diego Souza, né? O cara joga, ele faz gol, não importa a idade que ele tem, é o Ibrahimovic do Brasil. Já pro lado do Ceará, tivemos o Kelvin e o Thiago balançando as redes, né? O Grêmio que já tá ali em 7º lugar, só beliscando ali aquela pré-Libertadores, aquela Libertadores pro ano que vem. É isso aí. Eu fiquei com medo aqui de até falar que foi lei do ex do Diego Souza. Eu não sei se ele jogou pelo Ceará também. Eu fico um pouco com essa dúvida. Mas aí agora falando do PP e do Jean-Pierre, né? Esses dois garotos aí jogam muito e o Grêmio tem que dar uma segurada nesses caras aí, porque a galera da Europa já deve estar de olho, com certeza. Com certeza, o Jean-Pierre que assumiu a 10 do Grêmio, né? A pedido do Renato Gaúcho. O Renato falou, eu quero que você vista a 10, que você represente esse grande número, e ele tá aí fazendo bonito, né? Com a 10 do Tricolor Gaúcho. É isso aí, 10 que já foi do Doga, grande Douglas, né? Que se aposentou, inclusive, recentemente. Continuei muito ativo apoiando o Grêmio e considero estar muito feliz. Com certeza. E aí agora vamos falar dos Coringas do Diniz. São Paulo continua vencendo 3-2 em cima do Fortaleza. Exatamente, outro jogo que foi bastante polêmico por causa do VAR, né? O primeiro gol do Fortaleza marcado por David. Existia uma reclamação da torcida do São Paulo e também da diretoria em que o atacante estava em posição de impedimento. Um detalhe, geralmente o VAR traça aquelas famosas linhas, né, azul e vermelho, para definir se o atacante estava em impedimento ou não. Nesse não foi liberado as imagens dessas linhas vermelhas para ver se realmente o atacante do Fortaleza estava em posição de impedimento. Então, a diretoria do São Paulo reclamou muito, pedindo as imagens dessa partida, o jogo que aconteceu no sábado passado, né, no dia 14. Hoje já são 18, quarta-feira, e as imagens ainda não foram liberadas pela CBF, e aí a torcida do São Paulo fica fazendo aquela pressãozinha básica, né? Mas, falando do jogo, o Luciano vem aí arrebentando, né, comendo a bola, marcou 2 gols, o terceiro gol do time de São Paulo foi um golaço, e aí decretou a vitória. O São Paulo, que a exemplo do Galo, também tem jogos a menos, só que o São Paulo tem 3 jogos a menos. O São Paulo tem 36 pontos, 2 a menos do que o Galo. Então a briga ali pela liderança tá boa. Depois que o São Paulo recuperar esses jogos que está devendo, pode assumir a liderança e disparar aí com certeza. A briga realmente está muito boa. Incrível como é a fase do São Paulo, né? O Diniz parece que realmente agora está encaixando o time, conseguindo aí impor seu estilo de jogo e vindo de ótimos resultados. Mas agora vamos falar aí do seu Flamengo, né? E conseguiu um empate contra o todo-poderoso Atlético Goianiense, que inclusive goleou ele no início. Então acho que foi um bom resultado para vocês, né? Se for colocar por base o resultado do primeiro turno, aqueles 3-0, 1-1 hoje no Maracanã, ficou de bom tamanho. Mas, deixando de brincar um pouquinho, o Flamengo teve 20 finalizações no jogo e 7 finalizações ao gol. Eu acho que deveria assim, melhorar a pontaria, né? Foi muito difícil para o Flamengo furar a zaga do Atlético Goianiense. O Bruno Henrique ali numa jogada de contra-ataque conseguiu abrir o placar, mas sabemos que como é a velocidade do Bruno Henrique, né? Se ele botar para correr é difícil para qualquer zagueiro acompanhar, e assim surgiu o primeiro gol. O gol do Atlético Goianiense, como sempre, numa falha da zaga do Flamengo, o Léo Pereira não conseguiu dar o bote. Para mim, ele foi completamente juvenil na hora de dar o bote para roubar a bola. Não tem como um zagueiro profissional tentar fazer aquilo. E outra situação acontece que o Flamengo não ganhou o jogo por, mais uma vez, falta de sorte dos seus crias da base, né? Não ganhou no São Paulo por causa de um erro do Neneca e não ganhou do Atlético Goianiense por causa de um erro do Lincoln. E eu queria perguntar para você, eu queria que você listasse 5 pessoas que fariam aquele gol que o Lincoln perdeu. Por favor. Paz, eu acho que eu, você, o Fred, o Nenê e a minha irmãzinha que tem 8 meses de idade. Mas Realmente foi um carro, né? falando agora da atuação do Lincoln, realmente é impressionante um cara que consegue manter um nível de atuação tanto na final do Mundial quanto no jogo do Brasileirão. Realmente a atuação muito parecida, um nível muito bom. Essas crias da Gávea aí realmente estão de impressionar, cara. Você está de parabéns. Né? A base vem forte, vai conquistar tudo. É isso, né? Beleza. Agora vamos falar aqui para descontar um pouquinho, né? Vamos falar do meu time que perdeu do Palmeiras por 2-0. Eu vou deixar você falar. É verdade, o Palmeiras vem aí com um poderio muito forte, né? Agora que contratou o Abel Ferreira, né? O português fazendo grandes jogos pelo Palmeiras. O Veiga marcou os 2 gols da vitória, né?
O Palmeiras já tá em quinto lugar, buscando os líderes, né, atrás, assim, bem na cola mesmo. É um detalhe que o Palmeiras teve um surto aí de coronavírus, a exemplo do Santos, né, também perdeu jogadores por lesão e para suas respectivas seleções nessa data FIFA, mas mesmo assim consegue manter o poder do seu elenco, né? Já tem aí 4 vitórias seguidas, é realmente um resultado impressionante para um time que vem cheio de desfalques, né, por seleção, por lesão e por Covid, e mesmo assim consegue manter uma sequência boa, positiva, tanto na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, né, ele vinha de grandes jogos, vinha de 2 vitórias seguidas, né, ali na cola dos líderes, chegando a ficar apenas 3 pontos da liderança, mas aí perdeu para o Grêmio e agora perdeu para o Palmeiras, já inventam 2 derrotas seguidas, o que botou o time lá em 8º lugar, né, Bruno? Pois é, eu estava começando a me iludir já, mas é complicado, né? Eu sei que o elenco do Fluminense tem suas limitações, ainda que seja um time muito raçudo, sempre seja, né, o time de guerreiros, famoso time de guerreiros, e estava realmente vindo muito bem, mas infelizmente, às vezes, o peso do elenco realmente conta muito e os resultados acabam por não sair. Espero que acabe por aí a onda de derrotas, né, que eles voltem aí à boa fase, mas tem que ser um pouco realista, né? Às vezes realmente não vai funcionar. Tem muitos times com elencos melhores e que estão em posições melhores, tem já uma boa sequência e tal, e isso acaba por influenciar no jogo. Então, é isso. Até agora eu realmente estou até feliz com a atuação do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, visto que ano passado não foi tão bem assim. E vale lembrar que esse time de guerreiros perderam a Libertadores de 2008 para a LDU, né? Então, não é uma frase muito marcante assim, e boa na lembrança dos torcedores tricolores, né, Bruno? Ah, porque você que lembrou, né, cara? Eu não queria ter lembrado desse momento, não. Vamos pro próximo jogo mesmo. Vamos lá, falar do Bahia agora, do Mano Menezes, que realmente agora entrou em uma boa fase. O Mano conseguiu aí garantir uma boa sequência e ganhou do Curitiba por 2-1. O Mano Menezes conseguiu finalmente implementar o seu sistema de jogo no Bahia, né? Já vem bem na Sul-Americana, conseguindo a classificação, e também vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas uma derrota. Os gols foram marcados por José Elber e José Carlos, né? O bonde do José fazendo festa aí no Bahia. Já pelo lado do Coritiba, o Giovanni Augusto, sempre ele, né? Marcou o gol para o Coxa, que não foi o suficiente, né? Eles chegaram a abrir o placar e o Bahia virou o jogo, mas aí é um resultado imprevisível, né? Na minha opinião, foi justo, o Bahia jogou mais, dominou a partida e conseguiu sair com vitórias e já está ali em 9º colocado na cola do seu Fluminense. Pois é, né, cara? Quem diria, mano? Bahia com a troca de técnicos no meio do campeonato, que a gente vive falando, conseguindo aí manter uma boa sequência e agora realmente está na cola aí do Flusão, podendo passar. Falando agora do Red Bull Bragantino, com sua mania de derrubar grandes times aí também, conseguiu vencer o Botafogo, né, por 2-1. Exatamente, o Fogão chegou a sair na frente, né, mas não foi o suficiente. O Botafogo, que teve um momento muito complicado, né, em sua história, já é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 21 pontos. 21 rodadas do Campeonato Brasileiro já foram disputadas e o Botafogo fez apenas 20 pontos. Lembrando que tem 11 empates e apenas 3 vitórias na competição. É realmente uma situação muito difícil para o Botafogo, né? Ele pode ser sério de se rebaixado nessa temporada, né? Tem aí o destaque que é o Matheus Babi, que foi o autor do único gol nessa derrota diante do Red Bull Bragantino, mas o Botafogo precisa abrir o olho e mudar, né? Já o Bragantino, que abriu o olho, né, que vinha mal na competição, abrir o olho, principalmente com o Claudio Luiz, né, que tem o destaque do Red Bull, conseguiu marcar um gol de pênalti nos minutos finais do segundo tempo, dando a vitória ao time de São Paulo, né, que já se livrou da zona de rebaixamento, é o 15º colocado. Pois é, conseguindo bons resultados e sempre marcando belos gols nas partidas que joga, né? Impressionante como joga um futebol bonito esse Bragantino e agora espero que consiga também se manter com uma boa sequência nesse campeonato. Então é isso, né, Caio? Vamos finalizando aqui mais um Leitura da Rodada. Queria muito agradecer a sua presença mais uma vez. É sempre bom estar aqui comentando sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro e até a próxima. Até a próxima, galera. Não deixe de acompanhar Leitura da Rodada e mais atrações do Leitura de Jogo. Valeu!